A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo, ao nosso seminário teológico do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Núcleo Niterói. Esse livro nós vamos estudar agora sobre Epístolas Paulinas. Nós vamos falar um pouco acerca da história do nosso apóstolo Paulo, a sua trajetória, né, cristã, a sua importância que ele teve para os dias de hoje, para os nossos dias, porque foi através da vida deste homem que o Evangelho chegou até nós, aqui do outro lado, que nós éramos até então chamados de gentios, porque o povo judeu, obviamente nós sabemos que é o povo escolhido, e que só pensava que o Evangelho, que a salvação seria só para eles. Então foi após Jesus Cristo, Jesus subiu aos céus, e nesse período, já no finalzinho do reinado de Jesus, Paulo se converteu, que era um perseguidor dos cristãos, ele se converteu ao Evangelho e foi um grande missionário. E nós sabemos que o Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, né? Foram as mais conhecidas, digamos assim. Nessas viagens, ele conseguiu fazer discípulos, ele conseguiu propagar, falar, enviar cartas a algumas igrejas, ele conseguiu levar a sua palavra até as igrejas. E para começar aqui, nós vamos falar um pouco já sobre a conversão de Paulo. Quando aconteceu que ele pediu autorização do sumo sacerdote, para poder perseguir e matar alguns cristãos. Perseguir, matar e prender, né, alguns cristãos. E chegando lá, a caminho de Damasco, ele viu recebido um grande clarão, onde esse clarão ele fica totalmente cego e obviamente ele cai do cavalo, literalmente ele cai do cavalo. E ele escuta uma voz, fica automaticamente cego e escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. Aí eles foram, os seus companheiros o levaram até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá Deus mandou que Paulo ficasse por lá uns 3 dias, e os historiadores falam que ele ficou um tempo lá, uns 3 dias, jejuando e orando, até receber a visita do profeta Ananias, onde Deus mandou aquele homem ir até a rua Direita, na casa de Judas, para poder orar por aquele homem e curar aquele homem onde o profeta Ananias ia orar era o Paulo. Depois que o profeta orou por ele, as escamas dos seus olhos caíram e literalmente ele passou a enxergar, ou seja, a enxergar espiritualmente. Ele estava cego e naquele exato momento ele passou a enxergar, saiu da cegueira espiritual e veio para a luz. E através daí que Paulo começou a pregar a Jesus aonde ele ia, pregar a palavra de Deus onde ele ia, porque ele aprendeu, né, que muitas coisas a respeito da palavra de Deus, embora ele não praticasse no passado, porque nós sabemos que ele não gostava, ele perseguia os cristãos, ele não gostava, mas mesmo assim ele aprendeu bastante coisa, aprendeu muita coisa do Antigo Testamento, e nós vamos falar um pouco. Nossa primeira viagem missionária, que ele teve início após uma revelação do Espírito Santo na igreja de Antioquia. Está aqui na lição, no capítulo 19, página 19 do nosso livro, tá? Epístolas Paulinas. Nosso livro, página 19, onde vocês podem acompanhar. Diz assim: viagens missionárias. A viagem missionária de Paulo teve início somente após uma revelação do Espírito Santo na igreja de Antioquia, capital da província romana da Síria, 400 quilômetros de Jerusalém. Naquele dia, enquanto profetas e mestres, entre eles Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e o próprio Paulo serviam ao Senhor e jejuavam. Nós vamos
notar que durante toda a trajetória do apóstolo Paulo, coisas que mais se destacava era a oração e o jejum. Oração e jejum. Ele orava muito e jejuava muito. E nós sabemos que quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais de Deus você recebe. E esse homem ele estava cheio de Deus e estava recebendo muitas revelações de Deus. Nossa primeira viagem foi Paulo e Barnabé. Eles desceram em Seleucia, navegaram até Chipre, e ali Paulo começou a pregar a palavra. Pregou a palavra para o procônsul Sérgio Paulo, e seguiu junto com Barnabé para Perge. De lá foram para Antioquia e Psídia, onde Paulo, numa sinagoga, pregou a gentios e judeus. Após essa pregação, os gentios se converteram, mas os judeus rejeitaram a palavra de salvação por aqueles homens de Deus, que o assunto abordado naquela mensagem não lhes agradava. Algumas coisas que aqui está na nossa lição que Paulo pregou, onde os judeus, muitos deles se converteram. Sobre que ele pegou mensagem do Antigo Testamento, sobre o povo de Israel no Egito e a conquista de Canaã, o período dos juízes, tudo consta no Antigo Testamento. A instituição da monarquia em Israel, nascimento de Jesus e o ministério de João Batista, a morte e ressurreição de Jesus, apelo com ênfase na remissão da justificação. Aí na segunda viagem, ele ocorreu em 49 e 52 depois de Cristo e teve início após o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é uma reunião de líderes da igreja primitiva que objetivava debater o tema da circuncisão e da salvação. Circuncisão era um tema muito debatido naquela época, porque o judeu, judeu homem, ele tinha que ser circuncidado. Após Paulo se converter, Deus falou ao coração dele para que que essa circuncisão não era para ser apenas no prepúcio do homem, mas era para ser principalmente do coração. Deus não proibiu a circuncisão. Mas ele foi necessário, não era mais necessário ter a circuncisão. A circuncisão principal era dentro do coração, da transformação da mente humana. Na segunda viagem missionária, Barnabé insistiu em levar João Marcos. Aí houve um pequeno desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé quis levar João Marcos, mas Paulo não concordou, porque o João Marcos já havia abandonado Paulo, deixado Paulo, vamos dizer, uma linguagem bem conhecida, popular, deixado Paulo na mão, né? E Paulo resolveu não levá-lo adiante, porque sabia que no futuro ele ia deixar na mão outra vez. Então houve esse desentendimento e Paulo e Barnabé resolveram se separar. Foi melhor você separar do que ficar nesse conflito. Assim eles acharam melhor. Aí cada um foi para um campo atuar. Aí depois da separação, Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro de viagem. Aí foram para Antioquia, passaram por várias cidades e o apóstolo teve uma nova visão, qual mudou o rumo da sua viagem. À noite sobreveio a Paulo uma visão que pedisse a Paulo que fosse passar para a Macedônia e ajudá-los. E ajudem. Foi assim: passa a Macedônia e nos ajudem. Paulo, obviamente tocado por essa visão, ele seguiu a sua viagem. Aí contemplando na viagem na Macedônia, em Filipos, contemplaram a conversão do batismo de Lídia e a libertação de uma jovem possessa de espírito de adivinhador. Lembra aquela jovem que era possessa por espírito de adivinhação? Então, ele encontrou com essa jovem também. Encontrou com essa jovem e orando, ela foi liberta desse espírito adivinhador. E por estar envolvidos nesses acontecimentos, foram açoitados e levados, porque aquela jovem que tinha o espírito adivinhador de Paulo a libertou através de Deus, em nome de Jesus. Aquela jovem trazia muito lucro para os seus aliciadores, né, para aquela pessoa que ganhava dinheiro com ela. E aquilo, houve um grande reboliço, uma grande confusão, e Paulo e Silas eles foram açoitados e foram até presos. E continuando nessa viagem, Paulo e Silas foram presos, e lá que as pessoas muito pregam, Paulo e Silas oravam na prisão, estavam presos. Olha só o que são homens de Deus, presos, açoitados, presos, e oravam e cantavam.
até que as celas, as cadeias se abriram, literalmente se abriram, e eles foram soltos. Mas soltos não, as portas se abriram, e aquele carcereiro, por ver aquilo tudo, ele se converteu ao Senhor e foi ganho, ele e toda a sua família. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando nós somos obedientes à voz do Senhor, ao comando do Senhor, e nós confiamos literalmente no Senhor, quantas coisas boas podem nos acontecer. É isso?